Imagine uma experiência tão terrível que deixa marcas não apenas no corpo, mas também na mente. Um trauma que atravessa gerações, envolvendo segredos de experimentos que ninguém ousa discutir publicamente. Estamos falando do enigmático caso das máscaras de chumbo, um mistério que assombra até hoje e continua gerando especulações e teorias arrepiantes. Em 1966, no Brasil, 2 homens foram encontrados mortos em condições estranhas no Morro do Vintém, no Rio de Janeiro. Eles estavam usando máscaras de chumbo, peças metálicas que cobriam parcialmente seus rostos e roupas formais. Ao redor deles, vestígios de substâncias químicas e anotações misteriosas sugeriam que aquela morte não era casual. Mas qual seria a razão de uma morte tão elaboradamente ritualística? Seria um crime, um suicídio coletivo, ou algo que vai além do nosso entendimento? Hoje, vamos explorar cada detalhe desse enigma, revelando fatos, teorias e mistérios que ninguém ousa contar. Tudo começou quando os corpos de Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana foram encontrados por um vizinho. A cena chocou a polícia. Os homens estavam alinhados, usando ternos e gravatas, máscaras de chumbo sobre os olhos, e próximos a eles, haviam cadernos com fórmulas químicas e instruções enigmáticas, incluindo referências a doses precisas de líquidos e horários para consumi-los. A perícia constatou que não havia sinais de luta, ferimentos externos significativos ou arrombamento. Era como se eles tivessem seguido um ritual planejado até o fim. Até hoje, os investigadores não conseguem explicar o que motivou esses homens a realizar tal ato, nem a razão de usar as máscaras de chumbo, um material denso e pesado, completamente impróprio para qualquer proteção prática. Os elementos encontrados ao redor dos corpos levantam perguntas ainda mais perturbadoras. Os cadernos indicavam anotações sobre números, horários e substâncias que sugerem experimentação química ou psicológica. Alguns especialistas apontam para a possibilidade de que Manuel e Miguel estivessem tentando atingir estados alterados de consciência, talvez para se comunicar com seres invisíveis ou para alcançar algum tipo de transcendência espiritual. Essa hipótese ganha força quando consideramos que, na época, teorias esotéricas e práticas de alquimia e ocultismo ganhavam popularidade, especialmente entre grupos isolados e pesquisadores de fenômenos paranormais. Mas por que as máscaras de chumbo? Elas não têm função prática conhecida que se encaixe em qualquer experimento químico ou espiritual. Para muitos, este detalhe é a chave do mistério. Alguns ufólogos e estudiosos do ocultismo sugerem que as máscaras serviriam como proteção contra a radiação ou para bloquear a visão de entidades ou forças que poderiam afetar a mente durante rituais. Outros acreditam que o metal pesado teria algum papel simbólico, um elemento necessário para que o ritual fosse completo. A densidade do chumbo, combinada com o formato da máscara, torna improvável qualquer uso físico funcional, reforçando a ideia de que se trata de um ritual cuidadosamente planejado, e não de uma coincidência ou suicídio comum. A investigação policial inicial tentou explicar o caso como suicídio coletivo, motivado por confusões pessoais ou instabilidade psicológica. No entanto, várias inconsistências dificultam essa interpretação. Não havia sinais de ingestão massiva de veneno, ou evidência clara de intoxicação letal suficiente para justificar a morte. Alguns médicos legistas sugeriram que os homens poderiam ter sido vítimas de substâncias experimentais, desconhecidas, ou de técnicas de indução ao coma que na época eram pouco estudadas. Isso transformou o caso em um verdadeiro enigma. Não era suicídio comum nem homicídio clássico. Era algo que parecia planejar cuidadosamente cada detalhe, incluindo a pose final, o horário e os elementos ao redor. Um dos aspectos mais intrigantes do caso é que durante décadas, ele inspirou teorias de conspiração envolvendo sociedades secretas, experimentos governamentais e contatos extraterrestres. Alguns teóricos afirmam que Manuel e Miguel poderiam ter tido contato com grupos que estudavam fenômenos paranormais ou tentavam estabelecer comunicação com outras dimensões. Outros sugerem que o caso seria parte de experiências secretas de controle mental, semelhantes ao que se conhece em projetos como o MKUltra nos Estados Unidos. O fato de as máscaras de chumbo existirem em contexto tão estranho reforça a ideia de que algo ou alguém monitorava ou orientava os homens durante o ritual. Além disso, o local onde os corpos foram encontrados, uma colina isolada no Morro do Vintém, não era acessível facilmente, o que levanta a hipótese de que eles foram até lá por algum propósito específico. Testemunhas relatam que a região era usada para encontros discretos, longe de olhares curiosos, o que sugere planejamento prévio. A escolha de um ponto elevado poderia ter relação com rituais de observação de astros, alinhamentos cósmicos, ou tentativa de projeção espiritual. Cada detalhe parecia carregado de significado,
reforçando a ideia de que não se tratava de simples suicídio, mas de um ato ritualístico envolvendo conhecimento oculto ou experimental. Outro elemento perturbador é a falta de explicação científica para algumas das substâncias encontradas nos frescos próximos aos corpos. Análises feitas posteriormente indicaram compostos químicos pouco comuns, possivelmente relacionados a experimentos de indução de sonhos lúcidos, estados alterados de consciência ou até controle do sistema nervoso central. Essas descobertas reforçam a tese de que os homens estavam envolvidos em experiências que misturavam ciência, alquimia e ocultismo, tentando alcançar resultados que ultrapassam nossa compreensão. Com o passar dos anos, estudiosos de mistérios e investigadores de fenômenos paranormais revisitaram o caso das máscaras de chumbo inúmeras vezes. Livros, documentários e artigos acadêmicos tentaram reconstruir a história, mas nenhum conseguiu oferecer uma explicação definitiva. O caso permanece aberto e intrigante, sendo referência em estudos de rituais misteriosos, experimentos secretos e fenômenos que desafiam a lógica. A combinação de elementos científicos, químicos e simbólicos faz com que seja considerado um dos mistérios mais complexos do Brasil, atraindo pesquisadores de todo o mundo. Alguns relatos modernos afirmam que casos similares podem ter acontecido em outras regiões, mas nunca com tanta documentação ou notoriedade quanto o ocorrido no Morro do Vintém. A aura de mistério que envolve o local, as máscaras e os registros escritos mantêm viva a especulação sobre rituais secretos, experimentos humanos desconhecidos. A história das máscaras de chumbo nos lembra que a linha entre ciência, ocultismo e insanidade pode ser tênue, e que a busca por respostas muitas vezes nos leva a caminhos assustadores e inesperados. O caso também levanta uma questão ética profunda. Até onde a curiosidade humana e a busca por conhecimento podem ir antes de se tornar perigosa? Manuel e Miguel podem ter sido vítimas de sua própria experimentação, ou talvez participantes conscientes de um ritual que visava algo além do que podemos compreender. Cada detalhe, cada máscara de Chumbonatak parece apontar para um conhecimento proibido, escondido ou incompreensível para a mente comum. Essa aura de segredo que mantém o caso relevante até hoje, gerando fascínio, medo e curiosidade em quem busca entender os mistérios da nossa própria história. Ao final, permanecem perguntas que nunca serão respondidas com certeza. Qual era o verdadeiro propósito das máscaras de chumbo? Manuel e Miguel eram pesquisadores, ocultistas ou meros participantes de um ritual macabro? Quem ou o que teria orientado cada passo desses homens até o seu desfecho fatal? E mais importante, há forças ou conhecimentos que ainda permanecem ocultos, à espera de serem revelados, que continuam a influenciar eventos e experiências misteriosas no mundo? O caso das máscaras de chumbo não é apenas uma história de terror ou um enigma histórico. É um convite para refletir sobre os limites da mente humana, os perigos do desconhecido e os segredos que ainda podem estar escondidos à vista de todos. Cada elemento da investigação, cada detalhe registrado nos arquivos, nos lembra de que a busca pelo conhecimento nem sempre é segura, e que algumas respostas podem estar guardadas em sombras que ainda não temos coragem de iluminar.